Kyrie eleison. Olá, eu queria abordar nesse vídeo um texto do Gustavo Corsão, de 1941, sobre os indiferentes. Né? Todo o texto, eu vou deixar o link do texto aí embaixo do vídeo, mas o texto é escrito, obviamente, com a lembrança daquelas coisas terríveis que São João fala, não é, no Apocalipse, a igreja de Laodiceia. No Apocalipse, nós lemos, não é, o seguinte: conheço as tuas ações, sei que não és nem frio nem fervente. Oxalá fosses frio ou fervente. Assim, porque és morno, nem fervente, nem frio, estou para te vomitar da minha boca. Visto que dizes ser rico, cheio de bens, que de nada precisas, e não sabes que és um infeliz, um miserável, pobre, cego e nu, aconselho-te a comprares de mim ouro crisolado no fogo, para te enriqueceres, e vestes brancas para te cobrires, a fim de não se ver a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os teus olhos, para enxergares. Uma interessante nota histórica sobre essa passagem é que Laodiceia era um centro muito rico da indústria têxtil e famosa pela produção de um pó medicinal usado como colírio, né, no tratamento da vista. A isso São João faz menção então nessa passagem. E o Gustavo Corsão, ele, no texto sobre os indiferentes, ele tem uma parte em que ele demonstra toda a perplexidade, a sua perplexidade, pelos indiferentes. Ele diz o seguinte: na confusão desse mundo, é completamente compreensível, né, que os descendentes de Caim continuem a assassinar os descendentes de Abel, diz ele. Mas a luta teria lugar em torno de um ofertório. Sob esse ponto de vista, nada é mais compreensível do que essas boas e nítidas perseguições que Deus consente para que, num plebiscito urgente, nervoso, os homens se separem, ficando uns à direita e outros à esquerda. Tudo é compreensível, menos o indiferente. Aqui ele usa a expressão o indiferente da cruz, aquela pessoa que é indiferente à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não se surpreende de quem seja contra ou a favor, de quem se ajoelhe diante da cruz ou de quem não se ajoelhe, mas de quem, para quem a cruz não tem absolutamente nenhuma ação, nem de desprezo, nem de devoção. De fato, é uma coisa muito curiosa, né? Mas a parte do texto mais interessante do Corsão é uma reflexão que ele faz sobre o que ele chama de apostolado técnico. E é isso que me interessa aqui exatamente. Porque é nesse apostolado, né, que estamos nós todos inseridos. E eu, obviamente, não tenho resposta para essa reflexão do Corsão, mas eu acho que ela é
absolutamente necessária para quem está, de alguma forma, envolvido nisso, como eu e muitos outros, né? Então, ele diz, então, no texto o seguinte: então, quando estamos suficientemente aturdidos, aparecem-nos sugestões singulares, propondo, como um remédio para os nossos escrúpulos, uma técnica especial para agitar as indiferenças, para propagar a notícia da salvação, pelas esquinas com os recursos da física e da química, com os sons altos dos alto-falantes e as cores das anilinas nos cartazes vistosos. Em sequência, ele diz assim, que muitos dizem, né, isso que ele vai falar aqui, ou diziam na época dele: deem-nos uma rede de estações de rádio, 2 ou 3 jornais, uma brigada de choque para responder às objeções, e faremos o país inteiro crer. O mesmo processo que foi utilizado para que os homens fugissem dos altares poderá servir para fazê-los voltar cabisbaixos e mansos. Desde já adivinhamos o rápido desenvolvimento desse apostolado católico. Teremos especialistas, escritórios, datilógrafos, agentes em todos os estados, aparelhos, laboratórios, amplificadores, retortas. E por cima de tudo isso, uma técnica para as técnicas, destilação de recursos psicológicos, formando um quinta colunismo infiltrante, com Cristo à socapa, disfarçado com óculos escuros, para não escandalizar o descrente, para que o interessante e sensitivo indiferente não abotoe o casaco num gesto de resguardo. Bom, aqui em 1941, o Corsão, enfim, dizia das estações de rádio, jornais, etc. Hoje as técnicas evoluíram muito, né? E qualquer um de nós tem acesso às mais impressionantes técnicas, né? Como essa do canal do YouTube, como blogs, como, enfim, sites, etc. Que é muito mais avançado do que antigamente, né? Então, isso nos dá o que pensar, né? Mas a Corsão continua. No fim de poucos dias, se a volúpia da atividade pela atividade nos permitir um minuto de reflexão, descobriremos com desânimo que toda essa técnica aplicada às massas não passa de uma imitação. Estaremos imitando o imitador. E, como é regra, imitando o mal. Nunca os católicos poderão organizar uma propaganda, um congresso, com o impressionante aparato das cerimônias nazistas. Qualquer parada cívica deixará numa sombra de mediocridade as nossas passeatas de apostolado técnico. Aqui, então, Corsão nos lembra que toda essa técnica daquela época, né, da imprensa, do rádio, né, e depois da televisão e depois da internet, são técnicas usadas para a destruição da fé. E ele aqui, né, reflete se é com essa mesma técnica do grande imitador, né, que nós iríamos convencer os indiferentes, né? Ele continua: realmente essa ideia de pôr ao serviço de Deus os processos da queda está cheia de erros de fácil demonstração. Em primeiro lugar, há um equívoco nas palavras, uma espécie de calambor, quando se diz que uma propaganda faz alguém crer. Equipara-se a fé com um estado psicológico que pode ser obtido pela hipnose ou pela sugestão. Em segundo lugar, e aqui essa análise dele é mais interessante, se ainda é preciso, aquela ideia de utilizar os recursos da queda para a salvação contém o que poderíamos chamar o fundamento de uma teologia algébrica,
uma doutrina do menos por menos dá mais, pela qual a queda e a salvação seriam reversíveis. Ora, o plano de Deus, se somos católicos, nos parece essencialmente, fundamentalmente, irreversível. Por isso que a encarnação trouxe aos homens a salvação. Não pelo voltar atrás, pelo passar uma esponja em cima da culpa. E não se fale mais nisso, mas ao contrário, pela transição. Essa observação dele é muito interessante. A salvação exige que atravessemos o Cristo. Liberta do pecado sem extinguir o pecado e volta-se como a ponta de uma agulha imantada para o polo escatológico que contém a consumação de tudo e a chave dos mistérios. A reversibilidade, o algebrismo das essências, parece impossível ao próprio Deus porque contém em si o sentido do nada. O Logos é irreversível pela força do ser, do ego sum. Por isso, e por mais outras 1000 razões, não será uma tática, um truque, que poderá resolver o que Deus só pode fazer com uma crise, com um paradoxo, com a cruz. Esse texto, ele me deu o que pensar, não é? E espero que dê também o que pensar a vocês que assistem esse vídeo, de como é que nós, nos nossos apostolados, estamos usando bem ou mal as técnicas convenientes, ou estamos apenas usando o que o Corsão chama dos processos da queda, dos recursos da queda, não é? E estamos fazendo apenas um apostolado técnico, estamos apenas querendo competir com uma multidão que usa a mesma técnica para destruir a igreja, não é? Ou que usou sempre a mesma técnica para destruir a igreja. Nos dá o que pensar esse texto sobre como, de fato, procurar outros meios de apostolado que sejam mais eficientes e que não sejam uma concessão, não é? A imitação do imitador. Não é isso? Como eu disse, não tenho resposta. Fico perplexo em algumas coisas que eu vejo na internet, com o nome de apostolado, obviamente, não é? E acho que quem procura fazer o apostolado restringindo-se apenas a esses processos tecnológicos, recursos tecnológicos, sem o contato direto com as pessoas e sem o estímulo a que as pessoas saiam da internet e procurem outros recursos de informação e de estudo nos livros, nas obras, nas grandes obras católicas, no estudo da história, não é? No estudo da literatura. Acho que esse apostolado centrado apenas nesse meio, ele está fadado ao fracasso, obviamente. Então essa é uma reflexão do Corsão que eu gostaria de fazer para vocês, e uma reflexão que também é minha, não é? Ao longo do tempo, e que eu não conseguiria explicar com
tanta clareza com que Corsão conseguiu fazer isso em 1941. É isso por hoje. Salve Maria.